Muito bem. Então vamos lá. Então, gente, todo o processo do I Ching, antes de tudo, é a preparação da mente. O resultado já está lá. Você pode fazer com a moeda, você pode abrir o livro assim, ó. Tá certo? O resultado já está lá. Agora, se a mente não tiver preparada, a resposta vai ficar sem sentido para mim. Então, isso é o fundamental. E como eu preparo a mente, não é só com Satori e Koan, mas repare que o Koan é uma pedagogia, ou melhor, estudando. Quanto mais eu tiver informação, mais eu me sentirei à vontade para analisar uma resposta. Aliás, em tudo na vida, né? Tá. Então a primeira coisa, nós vimos sobre a confiança que nós devemos ter. Lembra que nós falamos da imortalidade? Confiança de que Ele sabe tudo e que Ele me dirige. Então vamos ver como é que é o ideograma na China do Tao, ou do Deus, ou que eles chamam muito lá do sentido, ou o caminho. Aquilo que Jesus disse, eu sou o caminho. É a mesma ideia. Lá na China, eles escrevem com ideograma. Ideograma, repare, que é uma figurinha. Então ela passa uma ideia, uma imagem. Então esse daqui é o ideograma do Tao. E ele tem aqui dividido em duas partes, ó, a cabeça e a caminhada. Ou melhor, você deve caminhar com a sua cabeça no Tao. Todo o seu caminho, toda a sua trilha tem que estar em sintonia com o alto, com o Tao. E aí você terá uma atitude correta, um comportamento correto. Na Índia eles chamam isso de Dharma, não confundir com Karma, Dharma. O Dharma é a lei ali para você, nas suas condições. Confúcio fala no mesmo sentido na China. Olha lá, ó. Existe um Tao do príncipe e existe um Tao do súdito. Então, a minha caminhada, eu tenho que pensar assim, o que está determinado, o que é lei para mim? Porque muitas coisas eu poderei perguntar e ele pode me responder assim, ainda não é hora, você não está maduro para isso, você tem que trilhar tais e tais caminhos para chegar aí. E aí eu fico às vezes sem entender. Ele está dizendo assim, é como se um menino perguntasse, o que é seno e cosseno? Eu falei, você tem tanta coisa ainda para ver, equação do primeiro grau, equação do segundo grau e não sei o que, para você chegar a essa compreensão. Não pode dar um salto. Então ele também faz isso. Outra coisa que eles trabalham são com as linhas Yin e Yang. Então, outra ideia que eu tenho que ter é estudar os ideogramas para ver o que é que na cabeça deles eles entendem por Yin e o que é que eles entendem por Yang. Então, a figurinha, essa é a do Yin, essa é a do Yang. Mas repare que essa figurinha aqui, ó, que parece um P, é a parte comum nos dois. Então, nos dois tem esse P. Então, quer dizer, é um ponto de sintonia. Há um ponto de sintonia entre o Yin e o Yang. Que não é P, não, tá? É uma figurinha que lembra o P, tá? Só para ajudar aqui. E o que essa figurinha significa? Lá na cabeça dele, dos chineses. Olha lá. Os terrenos rituais utilizados nas cerimônias antigas, religiosas, xamânicas, que são as duas faces de uma mesma montanha, dois aspectos de uma mesma situação, a vertente sombreada e a vertente ensolarada. Então, deixa eu explicar. Ele subiu as montanhas, e sempre em lugares mais elevados é onde que se coloca o culto. Então, ele subiu a montanha lá para fazer a oferenda aos deuses, na religião mais primitiva, a religião mais primitiva. Então eles iam lá. E quando eles chegavam lá, eles perceberam que no mesmo lugar tinha uma parte da montanha que estava sombreada
e tinha uma outra parte da montanha que estava ensolarada. Daqui a pouco aquela que estava ensolarada está diminuindo e a que está sombreada está aumentando. A sombreada está diminuindo e a ensolarada está aumentando. E daqui a pouco inverte. A outra passa a ser ensolarada e essa daqui passa a ser sombria. Ou melhor, isso é um movimento que não para, é um movimento incessante. Então o que é yin yang? É algo incessante. Nós contávamos da outra vez aqui que é o caso de andar de bicicleta. Quando você pisa no pedal é yang, mas para você pisar no pedal você tem que soltar o yin, senão ela não movimenta. Mas quando você solta o yin, está diminuindo o yang. Aí já ao outro você aperta outra vez yang e diminui o yin. E é assim você anda de bicicleta. E quando que é um e quando que é outro? Um exemplo que não quer calar. Ao meio-dia, no sol, é yang. Mas um segundo antes, ainda não é o yang pleno. Tudo bem? E quando chega meio-dia, está no yang pleno? Acabou. Não é assim? Já deixou. É tão rápido. O meio-dia, pronto, já não é mais. Aí ele já está diminuindo do yang para ir para o yin outra vez. Quando começa o yin, quando termina o yang, quando começa o yang, quando termina o yin. Esse é o ciclo da vida constante. É assim que nós temos o 0 e 1 do computador. É assim que nós temos toda a criação, o nosso código genético. É assim que toda a estrutura cósmica está montada, como se fosse um grande computador cósmico, yin e yang. Vamos continuar. Agora vimos a parte comum entre os dois. É essa ideia de que a sombra e o ensolarado está sempre mudando. Essa é a parte comum. Mas vamos em detalhe. Por exemplo, na parte yin, ele é dividido em duas outras figuras. Esse daqui, o yin, nessas dois ideogramas. Esse quer dizer nuvem, esse quer dizer acúmulo. Então, o que o ideograma yin está dizendo? É uma nuvem que está acumulando. Se está acumulando, vai acontecer o quê? Chuva. Quando ela chega no acúmulo, no máximo, ela se transforma em chuva. E daqui a pouco essa chuva vai passando, e daqui a pouco volta a ser ensolarado. Não é isso? Volta a ser yang, sol e chuva. Agora nós já tínhamos visto o ideograma do sol, do tal, não tínhamos? Antes, nós vimos o ideograma do tal. Olha como esse daqui, tirando essa parte daqui, olha como esse é muito parecido com o ideograma do tal. A única diferença é esse traço aqui que o outro não tem, Tá certo? Só esse traço que não tem. Então é como se fosse uma divisão. O ideograma do tal tem uma linha, um traço dividindo. É como se o tal tivesse dividido. Ora, é o traço que indica a separação do sol e da chuva. Se ele está sendo separado, a chuva do sol, é como se eu tivesse lá dentro dele o yin, dentro do yang tem o yin, mas está separado. Por enquanto está sol. Mas já, daqui a pouco aquele traço vai indo embora e a chuva chega. E aí o yang se transforma em yin, e esse é o ciclo da vida. E a gente quer parar as coisas. Eu quero fazer a seguinte pergunta: como é que é isso, assim, assim, assim? E eu quero que o Xing me diga: é isso? A vida não é assim. A vida é assim. Tudo está em mutação. Aliás, é o nome do Xing. O que é o Xing? Nem existiu o Xing antes. Isso foi Confúcio que colocou. Era só o I. Mutação, transformação. Vir a ser. Estude a grande síntese de Petrobaldi, lá se chama vir a ser, devenir, movimento incessante. Nada pode ser definitivo. Tudo está em evolução e depende do momento. Nesse momento é assim, num outro momento é uma outra possibilidade. Quer dizer, quando você vai para uma consulta
dessa, você já tem que estar dentro desse espírito de mutação. Perfeito. Vou aprofundar mais isso. Quando eu vou para uma consulta, eu tenho que... É muito interessante esse nome consulta. Já já nós vamos trabalhar melhor isso, tá? Mas, toda vez que eu vou para uma consulta, vamos continuar assim, se eu não for com um espírito de mutação, eu não estou indo bem. E aquele princípio da humildade ali, que você colocou as 3 palavras, disciplina, humildade e alegria, eu acredito que para você se enquadrar pelo menos um pouco dentro desse espírito de mutação, a humildade tem que estar sempre. Ali. Porque sem esse detalhe aí da humildade, você já não está em espírito de mutação. Humildade é isso na China, ó. Humildade é isso. Uma coisa só tem valor se está vazio. Se não está vazio, não tem utilidade. Agora sim passou a ter utilidade esse copo. Ele estava vazio, eu pude usar para alguma coisa. Botar água, botar uma flor, botar um remédio. Por enquanto que eu não crio uma vacuidade, um espaço vazio em mim, eu estou cheio de mim. Por isso que disse Jesus, entrado no vosso quarto, fecha a porta, não precisa falar muito. O Pai está no secreto, sabe que tudo você precisa. E não precisa falar muito, é Ele que deve falar. Olha como diz o Salmo, a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Essa sala só tem utilidade por causa do espaço vazio. Se estivesse tudo lotado aqui de mesas, de não sei o que, a gente não podia fazer o curso. Então, se a sua mente é arrogante, 47 nós que eu vou dar, você está cheio de você, o alto não penetra, o hemisfério direito quer falar contigo, mas você não permite. Deixa que eu faço. Vou encher esse barbante de nó. Bom, agora... Por não? Aquele momento que o movimento do yin, do yang, então uma pequena pausa. E aí esse vazio. Não existe pausa entre eles. Não para. Depois que bate meio-dia, vem um meio-dia e um milésimo de segundo, um segundo, não para. Não tem pausa. Esquece pausa. E nada tem. Tá certo? Procure um médico de plástica, você não precisa, tá? Estou falando para as outras pessoas. Mas procure um médico de plástica, estica aqui, estica ali, vai dar tudo certo, né? Mas daqui a pouco estica mais, vai com a boca ali, estica mais e daqui a pouco não dá mais para esticar, você volta a ser pó. Tudo passa, tudo flui, diz Heráclito de Éfeso. Tudo passa, tudo flui, ninguém mergulha no mesmo rio 2 vezes. Olha, vamos para o ideograma do I Ching, que é o Sol I, né? Que quer dizer mutação ou transformação. Olha como é que ele escreve. Olha lá, ó. Sol e chuva. Sem o traço dividindo. Porque ele não é só yang, sol e chuva. Tá aqui, ó. Sol e chuva, os dois em equilíbrio. E é tão fácil. Por isso que é simples. A palestra começou com essa frase. O I Ching é simples, é fácil. A gente é que quer parar o movimento dele. E quer coisa objetiva. Quando ele está falando para dentro. As grandes perguntas precisam ser significativas. Você pode fazer uma pergunta simples, superficial, mas é quase assim, sabe? Você procurar um doutor pós-graduado, PhD, pós-doc, não sei o que, e tu vai lá para perguntar se você deveria botar o seu filho para estudar no jardim de infância. Compreendeu? Perder tempo com um cara desse para fazer uma pergunta, né? É chegar perto de Jesus e perguntar o quê? Se ele estivesse aqui agora. Tá certo? Com quem eu vou casar? Tá bom, eu vou fazer bem aquela compra daquele carro, daquele Ford, ou eu tenho que comprar Chevrolet? Você pergunta para o mecânico lá, e você pergunta para o gerente da loja, anota, analisa, pergunta para um outro, não é isso? Você imagina usar Jesus, Senhor, eu devo comprar um Ford ou um
um jipe? Então as perguntas precisam ser significativas. E aí eu já tinha dito até lá no café, ali agora, com uma pessoa, acho que foi com a Nívia, eu falei assim, quando você faz uma grande pergunta, uma pergunta realmente significativa, às vezes vai ser muito difícil você voltar a fazer uma outra pergunta ao Xing, porque ela é tão rica, e aí volta e meia você volta lá, e aquele seu problema agora, muitas vezes já está lá a resposta. Mas se precisar, aí ele mesmo vai te indicar que está na hora de você aprofundar a questão com uma outra pergunta, para ele te dar uma outra direção. Olha, então vamos para a pergunta e a resposta. O I Ching não é uma técnica de introspecção, mas uma incitação à ação. Você antes medita, mas não usou o I Ching. Ainda não veio a resposta. Você só medita para preparar a mente. Quando vem a resposta, é para você agir. O que eu devo fazer? Como agir com a educação dos meus filhos? Como agir no meu casamento? Como agir? Eu vi certa vez, fizeram uma pergunta maravilhosa para mim. Uma pessoa dirige uma instituição espiritual, né? Qual deve ser a minha atitude na direção dessa instituição espiritual? Como eu devo me conduzir nessa direção espiritual? Extraordinário, né? A pergunta. Então o I Ching é um manual de estratégia. Agora tem 3 coisas. Como nós vimos lá, a disciplina, a humildade e a alegria, agora também é o momento, o projeto e o consulente. O que é o momento? Agora é um momento. Daqui a um ano é um outro momento. Isso tem que ser levado em consideração. É o que o I Ching chama de tempo. Muitas vezes, toda vez que você usar ver a palavra tempo no I Ching, ele está dizendo o tal tempo. Qual é o tempo da agora? O que esse tempo significa? Ou o que eu estou botando momento aqui porque é mais fácil para a gente. O que esse momento tem a dizer? Outra coisa, qual o projeto que você quer nesse momento? Imagina você quer realizar um projeto num momento em que está com carência financeira. Será que é um bom momento? Você abrir uma empresa se as pessoas estão sem dinheiro? Como? Que tipo de negócio? Como fazer? E depois, você. Como você se encontra? Está preparado para esse momento? Está preparado para esse projeto? Você quer as linhas de ação? Logo o I Ching é um GPS. Você tem que apresentar o projeto. Eu quero ir para Belo Horizonte. E ele vai te dar o melhor caminho. Logo, isso daqui é o mais importante quando vocês vão analisar a pergunta de vocês. Olha lá. Em chinês se diz, devo ir ao curso, não ir ao curso. Ele nunca deve você perguntar assim, devo ir à capital? Devo ir ou não ir para a capital ou para a cidade tal? O I Ching não trabalha com essa possibilidade. Devo ir para o Rio de Janeiro? O I Ching trabalha assim. Devo ir, não ir para o Rio de Janeiro. Ele te responde com possibilidades. Deus não é arrogante, dizia eu na última palestra que fiz sobre Filemo, agora na quinta-feira, lá no Regeneração. Deus não é arrogante. Ele apresenta possibilidades. Por isso que ele te dá o livre-arbítrio. Então todo mundo quer uma resposta. Eu quero que o I Ching me diga sim, ou que ele me diga não. Não. E o seu livre-arbítrio? Ele te dá a possibilidade. Você tem que botar na balança. Ele vai dizer, esse daqui vai dar tal resultado. Não é muito bom. Esse daqui é mais favorável. Por isso que ele usa as palavras que a gente vai ver. Fortuna, favorável, arrependimento. São as palavrinhas que ele utiliza para te assinalar naquele momento, naquela situação, como seria melhor você se conduzir. Exemplo, devo ir ao curso do I Ching ou não? 2 possibilidades no mínimo. Ele vai dizer assim, depende. Quem é que vai fazer o curso? Segundo, depende. Você não tem hoje que cuidar do seu filho? A sua mãe não está doente? É hora
Entenderam? Então ele pode te dar duas possibilidades ou mais. Sim, sim, não, não. Na língua clássica chinesa, há ausência da forma interrogativa. Como eles trabalham com ideograma, no ideograma não tem o sinal de interrogação. Por isso que eu não posso fazer pergunta, Wixing. Eu só tenho que fazer pergunta porque eu estou aqui no Ocidente. Lá eles trabalham com essas duas possibilidades. Colocar uma pergunta em ideograma equivale a anunciar as duas possibilidades, uma após a outra. Se eu boto uma pergunta, é porque ele está dizendo assim: veja, eis a possibilidade de ir ao curso, eis a possibilidade de não ir. Ele te dá duas em sequência assim. Então, quando você for ler o seu estudo, veja, muita gente, mas aqui está fazendo, aqui parece que está contradição. É que ele está trabalhando com isso. Olha essa posição do ir, olha essa posição do não ir. Não sei, eu acho que se a gente entender bem o ideograma, que ele trabalha com os elementos, e a gente olhar o ideograma, a gente acho que vai sentir bem, tipo, montanha em cima do não sei o quê, aí eu acho que a gente vai sentir mais do que as palavras. Tá, né? só que esse ideograma, querida, você está falando é o hexagrama, não é o ideograma. O ideograma é o nome do I Ching, que é feito uma figurinha, que nem aquela que eu fiz aí do tal, tá certo? É o hexagrama. Isso nós vamos estudar aqui. O ideograma nós não vamos estudar. Eu mesmo não sei. Eu tenho que pegar do outro para ver. Mas repare que o ideograma é fundamental. Vamos primeiro para o ideograma, tá? Depois eu vou falar do hexagrama. O ideograma está aqui, ó. Tem os nomes, tem o nome do ideograma, tá certo? Tem o nome e tem o ideograma, como é escrito em chinês. Agora, o único livro que nós temos aqui fácil, rápido, e que me explica o ideograma é o Dalaide. Por isso que vale a pena investir, procurar no sebo e tal, ou ver a possibilidade aí de... Muito bem? E vocês terem aqui, porque aqui nessa primeira parte ela está trabalhando esse significado, ajuda muito, 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 muito. Aí depois, daqui para frente, ela vai estudar isso que você me perguntou, que é o hexagrama. Mas o hexagrama não vamos estudar aqui, o ideograma não. O ideograma ela já estudou aqui. E eu também não sei, olhando um ideograma eu preciso estudar a beça, porque eu não sei o chinês, o significado. Não, a gente acompanha. Isso. Assim, sentindo, fazendo esse entendimento Perfeito. dos elementos, eu acho que dá para sentir bem. Perfeito. Nós vamos trabalhar muito isso aqui, isso vai ser daqui para frente, nós vamos só trabalhar isso. Daqui para frente, só no finalzinho que a gente vai mudar de tema. Daqui para frente é só isso que você me perguntou. Mas com relação ao hexagrama, é que você falou ideograma, por isso que eu fiquei... E olha que interessante. Um tempo yin de interrogação precede a eclusão yang de uma resposta. Quando você está fazendo a pergunta ao I Ching, você está com a mente yin, porque você está receptiva, você está querendo receber, tá certo? E ele vai te dar a resposta, ele é yang. Receptividade e ação. Essa tem que ser a atitude. Quando você não pode ir para o I Ching, sabe, cheio de você, tem que ir humilde de receber, e ele vai penetrar. E aí, essa penetração é o que gera a fecundação. E essa fecundação vai germinar em você e vai nascer num ritmo próprio. Nós nascemos em 9 meses, o ser humano, né? Qual é o nascimento da sua pergunta quando está respondida pelo I Ching? Como que vai ser esse parto, essa gestação, entendeu? Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, daqui a pouco você tem... Eureka, percebi, já entendi o que o I Ching quer. E é lógico que nunca é assim, fecundou, já sei. Isso é coisa lá do ideal do santo, tá certo? No meu nível tem todo um processo de gestação, eu tenho que molhar, regar, aí ela vai nascendo em mim. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, que era um outro orador da época, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer.
Então a sementinha está lá e ela vai. Eu tenho que regar, tenho que voltar, analisar hoje, ler outras coisas sobre aquilo, voltar, e ela vai se desenvolvendo. E no tempo certo nasce. A educação dele tem essa questão também das funções, né, dentro do organismo. Perfeito, é uma interação de tudo. Todo o universo é formado de yin e yang, então eu posso usar qualquer tipo de exemplo. De repente a resposta, de repente até te indica qual é a sua função dentro daquele contexto. Se você estiver preparado. Ela te indica se você estiver preparado. Senão você tem que olhar, observar, estudar um contexto. Às vezes até você tem que estudar um pouquinho de agricultura para entender, estudar um pouquinho de história chinesa para entender. Mas hoje, com os recursos da internet, às vezes ele pode te dar uma resposta assim, ó. Segundo fulano de tal, ele está citando o nome do imperador. E ele já passa por cima. Na cabeça dos chineses, ele já sabe que aquele imperador foi um ditador, não foi. Foi um homem que investiu em cultura, ou não foi. E às vezes basta um exemplo. Por exemplo, se eu falo assim, você é lá Getúlio Vargas. Você está pensando em reforma trabalhista. Tudo bem? Posso pensar assim. Ou se eu estiver falando em outro sentido, numa ditadura. Eu tenho que ver no contexto aonde está. Então no I Ching também ele pode citar o nome de um mestre do imperador. Aí eu tenho que dar uma olhadinha. Quem é esse mestre, esse imperador? Aí eu vou entender melhor a resposta. Isso acontece muito nas linhas. As linhas são textos muito mais arcaicos. Já já nós vamos também trabalhar isso. Sempre te respondendo o que você perguntou do hexagrama. Ora, então no I Ching, olha lá, os chineses não tiram o I Ching, muito menos jogam o I Ching. Eles calculam o hexagrama. Aí, ó, como é que é a palavra calcular e como é que é a palavra hexagrama. E é muito difícil. Você pode jogar o I Ching para mim? Eu joguei o I Ching. Ou tira o I Ching para mim? É o nosso jeito aqui. Lá é um cálculo. E esse cálculo tem a ver com isso. Ó, aqui está o ideograma para cálculo, aqui está o ideograma para hexagrama. Olha lá. Olha então. E se eu calculasse o hexagrama de minha situação? Então você tem uma situação que você fez uma pergunta para a sua situação. Não foi assim? Em fevereiro. Se é que você trouxe essa. Então, você fez uma pergunta. E o que isso significa lá? Qual é o cálculo? Qual é o cálculo das possibilidades? O Xing te dá muitas possibilidades. Nós vamos ver 4.096 possibilidades. Qual é o cálculo? Logo é uma coisa muito mais estratégica. Quando você vai montar uma estratégia de guerra, uma estratégia empresarial, você tem que colocar na mesa todas as possibilidades. Como é que está o mercado, se você tem dinheiro, se você tem equipe, se os funcionários são qualificados, se você pode dar treinamento. Tem que estudar o mercado, as pessoas estão querendo aquele produto ou não estão querendo aquele produto é novo, como é que é o marketing, como é a propaganda. Eu tenho que botar isso tudo na mesa para fazer um cálculo e aí fazer o investimento. Qual é a estratégia? Imagina numa batalha. Na batalha é pior do que você montar uma empresa. Na batalha você pode morrer, compreendeu? Como você vai fazer essa estratégia? Jorge, eu posso entender assim que essa interpretação da pergunta vai sempre fazer parte do meu cotidiano, do meu contexto, por exemplo, da minha profissão. Eu posso achar a resposta da minha pergunta naquela interpretação do meu dia a dia, certo? Foi o que eu falei lá. Primeiro, momento, depois do momento, projeto, depois do projeto, o consulente. Agora você falou profissão. Pode ser que também esteja falando do seu lar, da sua família. Pode ser que esteja falando do seu amor em particular. Porque, por ser uma coisa simples, vai estar claro, porque o seu mentor também, como ele te orientou até aqui, é porque você tem um caminho com possibilidade para entender todas as respostas das perguntas que você vai fazer para o Chico. Assim que eu estou entendendo. Perfeito, perfeito. O que eu quero dizer é assim, ele te dá uma resposta para a tua profissão, para a tua família, para o teu lar, para o teu amor em particular, para o teu bairro, para a instituição religiosa que você frequenta. Agora, veja, normalmente essas coisas interagem, né? O teu marido
tem a ver também, vai acabar tendo reflexo com a tua profissão, ou a tua relação com ele também você leva para a profissão, né? Aquilo que também é na profissão você leva para a instituição religiosa, vai afetar o teu filho, você tem que botar numa escola, queria botar numa outra, tem isso. No fundo está interligado. Ele pode falar por momentos estanques, é momento, mas depois, aprofundando ele, e nós vamos ver aqui as várias técnicas de aprofundamento, aprofundando, eu vou vendo que daqui a pouco eu tenho que trabalhar com o coletivo, com as muitas possibilidades, porque tudo interage, um interfere no outro. Como que aqui você, essa sua pergunta não tem a ver e não está interferindo com o grupo todo? Tá? Bom, agora vamos para um pedaço muito legal, muito engraçado. Como que os chineses pensam na palavra acaso? Já começa por aí. Para eles, acaso é a mesma palavra para sorte. A gente é que tem aqui acaso, azar, ou azar e sorte, né? Como palavras diferentes. Para eles é uma palavra só, porque como eles trabalham com as duas possibilidades, sempre, tá? A gente aqui criou duas palavras. E por causa disso nós vamos ter que trabalhar com essas duas palavras para poder chegar ao conceito chinês. Por causa da nossa cabeça. A palavra acaso, hasard em francês, que vem de azar em espanhol e que dá ao azar em português. É um sinônimo de confusão e anarquia. Toda vez que é o acaso, é uma confusão. Quais são as possibilidades? Os cientistas costumam dizer que a nossa vida é o acaso. Mas como que ela chegou aqui lá do protoplasma, né? E chegou a esse nível da gente estar aqui batendo papo sobre Xing. E a gente era só um protozoário na origem da vida. Mas foi o acaso que gerou isso. Seria um caos, seria uma confusão. Então, é a ideia de azar e sorte. Para o chinês não tem isso. Ele só trabalha com a palavra azar. Para ele lá, a palavra azar ou acaso, elas são as duas possibilidades, dependendo do momento. Ou para alguém. É muito comum, agora teve aquele incêndio do hospital, lá no Rio, na entrevista com o repórter, falou assim, graças a Deus, a minha avó se salvou. Mas outras 12, 11, sei lá, morreram. Como é que a sorte dele, o azar do outro? Como é que essas coisas funcionam? Será que é azar do outro, sorte sua? Quem foi o sortudo na situação? E será que os chineses não têm uma ideia melhor para trabalhar com essa forma de fala? Vamos dar um exemplo do grego, né? É a roda da deusa Fortuna que faz parar. Então a deusa Fortuna, ela está lá movimentando a roda dela, né? Com as muitas possibilidades, ela está movimentando a roda. Ora tem alguém subindo, ora tem alguém descendo, ora tem alguém com sorte, ora tem alguém com azar. Mas ora tem alguém que está aqui em cima, ou melhor, se libertou da roda. Quem me prendeu nessa roda? Quem te aprisionou? Esse aqui se libertou, tá certo? Mas repare que esses que estão aqui na roda da vida, ora sobe, ora desce. Gera uma impaciência tremenda. Me ajude, a minha mente está pegando fogo. Eu estou numa impaciência, numa ansiedade incrível, assim dizer o discípulo do Dharma, do Bodhidharma. Na concepção grega, era assim, a roda da vida vai atuando, a deusa Fortuna para. Por que ela para ali? Por que ela para ali? Aí ela parou numa situação em que você está descendo. Se ela esperasse mais um pouquinho, você subiria. Mas o outro desceria. Por que ela para ali? Por que ela tem esse arbítrio de parar a hora que ela quer? Eu joguei as varetas do Xing, foi aquela. Mas por que foi ali? Aquelas varetas para um lado, as varetas para o outro, eu cheguei a um cálculo. Eu disse para vocês que quando a gente divide as varetas, a resposta já está ali. Mas por que foi assim? Tudo foi por causa do castelo chamado Al-Azhar, que fica perto de Alepo, na Síria.
Olha o nome do castelo, por isso que deu a nossa palavra aqui, azar. É que o nome do castelo é Al-Azhar. Os cristãos estavam lá na cruzada. Eles invadiram esse castelo. Esse castelo era dos muçulmanos. O castelo se chamava Al-Azhar. Quando eles invadiram, eles viram lá um jogo de dados. Soldado adora jogo de dados, ainda mais que ele está ali na guerra, nos momentos de distração, aquela coisa toda. Mas o muçulmano também tinha jogo de dados. E eles sempre souberam que os muçulmanos jogavam os dados. Mas ali foi o momento. Tem aquele momento na sua vida que a gente não entende porque eles se depararam com aquele jogo. E se tem um jogo de dados, eu pego o dado e jogo. E por que parou aqueles números? Naqueles números. Para mim foi a minha sorte. Para mim foi o teu azar. Na linguagem grega foi a deusa Fortuna que parou. Mas eles tinham outro conceito. Eu estou na cruzada. Eu sou do bem. O muçulmano é do mal. Essa era a concepção dos cruzados. E eu estou aqui porque quem me guia é o meu Deus. E o meu Deus é verdadeiro. O Deus deles é mentiroso. Quem para os dados dos muçulmanos? Para mim, quando ele para, é meu Deus quem para eu ter sorte e ganhar a cruzada. Na deles, o que acontece? Deve parar ao contrário, para ele ter azar e perder. E por que eles botaram o azar? Por causa do nome do castelo onde eles encontraram o jogo. Ficou claro? Quanto ao verdadeiro Deus, o inspirador das cruzadas, não poderia ocupar-se dos dados maometanos. Então, quem para os dados a rolar no jogo de sorte? Eu tenho que ter uma concepção muito maior. Por isso que o Tao, ele trabalha com as duas possibilidades, com yin e yang, tá? Porque não existe nem azar, nem sorte. São os momentos. E o momento eu tenho que estar preparado para ele, porque em cada um eu tenho um aprendizado. O Emmanuel, no livro Consolador, quando ele fala do horóscopo, ele diz assim, corretíssimas as assertivas astrológicas. No entanto, o homem deve pensar no caso semelhante do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Porque senão você só quer um horóscopo para ser favorável a você. E tem hora que o horóscopo diz que não é favorável. E aí você diz assim, é o meu momento de azar? Não, diz Emmanuel. Aí é o momento que você tem que superar a sua adversidade, a sua fraqueza. Aí é o ponto X que você tem que dar o salto. Esse é o momento que você tem que aprender. O nosso momento de azar, de dificuldade, de problema, é o nosso momento de falta, em que eu estou em falta e que eu devo aprender para integrar. Fantástica a resposta do Emmanuel. Um gigante do pensamento, Emmanuel. E aí vocês falam, poxa, mas então se tem o Emmanuel, para que você está trazendo o Xing? Não precisava. Não precisava. Aliás, foi o Emmanuel que me despertou para o Xing. Eu falei para vocês quando eu estudei o curso 1. Né? Quando ele falou aquelas coisas todas maravilhosas do Xing, do Forri, do Lao Tse e do Confúcio, eu falei assim, qual é, Emmanuel? Vou ver se isso é verdade. Porque eu estudo assim, né? A gente não pode sair acreditando, nós temos que chegar e estudar. E aí eu comprei o Xing, fui indo, hoje eu estou aqui dividindo com vocês um curso sobre o Xing. Então, quando o Emmanuel me apresentou isso, e nos apresentou, vocês falam, então para que o Xing? Já tem lá essa resposta. Não. É que quanto mais a gente estuda outras fontes, que a gente estuda e olha por um outro olhar, eu vou cada vez aprendendo mais. O único ponto, o mesmo ponto que é do interesse do espiritismo, que é do interesse da China, que é do interesse dos búzios, que é do interesse das runas, que é do interesse do índio americano, né, do xamã peruano. Veja, é o interesse da vida. E eu posso olhar por ângulos diferentes. E posso até entender que há milhares e milhares de anos a vida já nos contemplava com sabedoria assim tão grande. E que eu estava diante dela e que só agora que eu estou conseguindo ver alguma coisa daquela sabedoria. Mas Confúcio já tinha visto, Forri já tinha visto, Lao Tse já tinha visto, e eu ainda, só agora, chegou o meu momento.
esse acaso aí, a gente poderia pensar, como se bateu uma foto de alguma coisa em você. Sim, bateu uma foto, é uma fotografia ali. Só que a fotografia, ela continua, ela está em movimento, né? Bateu ali. Não existe o acaso, não existe o azar. Não existe. Só existe sempre a sorte. É sempre a sorte. Ou que os chineses chamam de azar na linguagem deles. Mas é que é sempre no sentido de, ora, eu já conheço aquilo, passo fácil. Ora, eu não conheço, vai ser a minha dificuldade que eu vou ter que superar. Né? Um grande corredor de automobilismo, surge um novo sistema, um novo autódromo, né? Ele tem que chegar lá, ele vai ter que aprender naquela curva, como ele entra naquela curva e tal. É assim. Ah, é um azar? Não. É um novo aprendizado que ele vai ter fruto da sua experiência. Sim. E a evolução, foi o que eu falava aqui. Infelizmente, nós aprendemos mais com a dor. Mas não era para ser necessariamente assim. Mas a vida chega, a gente não vai para frente, aí ela nos incomoda para a gente ir. Então vamos ver o que é mesmo no ideograma chinês, o que quer dizer a palavra acaso. Olhando-se um dicionário francês-chinês, a gente vê aqui que ela é formada de 2 ideogramas. Um se lê O, outro se lê Peng. Vamos lá. Os significados situam-se no reverso do nosso acaso. Ambos giram em torno da ideia de inter-relação entre duas coisas: par, paridade, acasalamento, associação, emparelhar. Para eles, acaso tem a ideia de casamento, de inter-relação entre duas possibilidades que precisam se associar. E o que é isso? Vamos primeiro para o ideograma OU. Ou é um ritual em que a alma do outro mundo, do além, versus a parte traseira do animal, do aquém, que deixa a relação na marca ou faz um signo dos pés nas cinzas do altar. Então vamos lá. É muito simples. Gente, é que a gente lê assim, fica... É a coisa mais boba. Bobice. Você vai fazer um ritual. Você chega lá no local mais íntimo. Como é que os chineses faziam? Na sua lareira, ali na sua casa, onde que eles têm um altar. Quase sempre um altarzinho budista, tem as imagens, tem a fotografia dos antepassados. É ali na lareira que forma a palavra lar. Lareira, lar. É no local mais íntimo da casa, onde que você ficava para se aquecer. Ali você ia fazer o seu ritual. E na hora que você vai fazer o ritual, você acende o incenso. Acende o incenso e chama os antepassados para ajudar. Igual como eu fiz aqui. Ó, como é que nós chamamos antepassados? Um grupo é Tomás Novelino, o outro é Alberto Ferrante. São os nossos antepassados aqui. A Nária Franco foi professora do Dr. Tomás Novelino. Tudo da gente. Não foi isso que a gente fez, um ritual? Só que a gente não acendeu o incenso. Mas fizemos lá uma oração. E no caso... Eles colocando o incenso, formam a cinza começa a cair ali. E aí, por causa da tua oração, da tua vibração, e como há a relação dos espíritos, eles se aproximam mesmo, ele deixa uma marca na cinza. E eles olhando a cinza, aqui está, o meu familiar apareceu. Entendeu? Pode acontecer um fenômeno mediúnico. Por isso que se ora em família, era em grupo. Normalmente no grupo tem 1, 2 ou mais médios. Ou todos ali juntos fazendo uma vibração. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Quando forma-se essa vibração, orando junto, cria-se um campo magnético. E normalmente surge um fenômeno mediúnico. Quando a gente ora e ora em grupo, não pode surgir um fenômeno mediúnico. Eu senti um arrepio. Eu senti no meu ombro a mão do meu avô. Eu me deu uma coisa, eu me lembrei da minha tia, comecei a chorar. É a marca. Só que aqui a imagem é a marca do pé. É um contato qualquer, não importa qual é o contato. Pode ser na cinza, pode ser uma emoção que você sentiu, um arrepio, uma visão. Ou nós temos um caso de um menininho zen budista que desencarnou com 5 anos, indo de São Paulo para Santos.
ele desceu, estava em engarrafamento, ele desceu para recolher, isso é do livro de Chico Xavier. Ele levantou a família, porque tinha engarrafamento, época de praia, então ele ficou ali do lado de fora, pegou até uma florzinha, deu para a mãe, ali na estrada, e ele foi para trás, querendo ir embora logo, então ele foi empurrar o carrinho do pai, né? Empurrar o carro para ver se ia. O outro carro que estava atrás soltou o freio, apertou o acelerador, qualquer coisa assim, pegou ele. Como tinha aqueles ferrinhos para carregar bagagem, que hoje é proibido botar isso no carro, aquilo fez um araquiri no menino. Quando ele deu as comunicações, o Emmanuel diz, ele é meu amigo pessoal, um dos maiores homens gênios do Japão, mas que reencarnou a esse pedido, porque na outra vida, ele como imperador, ele desafiou o seu súdito. Disseram que o súdito tinha tido mau comportamento. Ele acreditou e ele falou para o súdito, araquiri, e o súdito fez. Logo ele descobriu com documentação que era falso e que o súdito sempre foi fiel. Ele entrou numa depressão, mesmo sendo santo, um homem extraordinário, e veio a desencarnar. E quando ele chegou no plano espiritual, foi recebido pelo súdito. E quando ele foi recebido pelo súdito, e o súdito, inclusive, inferior a ele, e o súdito o perdoou, ele diz assim, só aceito uma próxima encarnação vindo contigo, mas em posição inferior. Ele como pai e o outro como filho. Hoje ele é um grande empresário de São Paulo, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Mas, olha que interessante essa ideia dessa relação com os mortos. Quando eles foram lá no Chico Xavier, a mãezinha dele orava ali no altar, e acendia a vela e acendia incenso, e ela achava interessante que ela orava para os antepassados, e quando olhava para ele, para o menininho, e fazia a oração para ele, a vela fazia assim. É igual o negócio do incenso que eu falei, a vela mexia. E elas, quando chegaram lá no Chico e veio a comunicação, várias comunicações, inclusive gerou um livro, né? Porque Dr. Bezerra acionou autoridades ligadas à teosofia e ao Zen budismo para cuidar desse espírito. É extraordinário a gente ver o Bezerra como apóstolo lá. Então, quando ele chega lá e que dá a primeira comunicação, ele fala, mamãe, ali era eu nas orações que você fazia, mexendo a velinha, a chama da vela. Entenderam? O que é o I Ching? Então, o primeiro ideograma da tal sorte que você quer tirar é uma relação entre você e o aquém. E quando essa relação é íntima, lá na lareira, lá no teu segredo, lá na sua meditação, o alto vem e de alguma forma ele vai botar o pezinho, de alguma forma ele vai mexer na chama da vela, de alguma forma ele vai mexer contigo. Hoje teve uma moça que chegou para mim e falou assim, eu sonhei e não me lembrava, quando você fez a figura ali, eu lembrei de todo o meu sonho. Pronto, é o pezinho que tocou, do além no aquém. Ficou claro? O pezinho tocou. Se não há essa relação, se você não sente quando está estudando o I Ching, esse toque, algo especial, espiritual, não houve, tá? Tem que ter sempre essa coisa do espiritual, que vem da forma mais variada. Um outro exemplo é o Peng. O Peng é uma sucessão ininterrupta de poder. As pedras sonoras de jade em que o soberano dava o tom no seu governo, em que o povo deveria adaptar. Morre um imperador, entra um outro. É uma sucessão incessante, não é assim? E toda vez que entra um novo imperador, ele diz aquilo que vai ser a ordem do seu governo. É o que eles fazem, os candidatos nossos aqui em campanha. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. O outro diz, vou fazer isso. O imperador, quando ele chega, ele dá o toque dele. E aí ele pega a pedra de jade e bate nela. E conforme que ele bate, da forma que ele bate, emite um som. E a população e o povo, diante daquele som, já sei que vai ser. Vai investir em educação. Já sei o que ele vai fazer, vai ser uma ditadura. Já sei que vai ser generoso.
Vai ser isso. Aí você fala, mas pode com um toque dizer várias coisas? Sim, é o que os sinos fazem. Vão lá visitar Ouro Preto, por exemplo, vão visitar Mariana, São João del Rei, ainda guarda-se a tradição. Toca-se o sino de uma forma, é a hora da Ave Maria. Toca de outra forma, alguém morreu. Toca de outra forma, alguém morreu e essa pessoa é da política. Pelo som do sino a população sabe, pela vibração. Na pedra também, ele emite o som, e quando ele emite o som, a população sabe o que ele quer. Agora, nós temos a seguinte coisa, o soberano, o povo, é uma relação também, isso o I Ching te ensina a fazer essa relação entre o soberano e o povo, tá certo? E o invisível, que é o som, dá o tom, a nota. É sempre uma relação do invisível com a gente. Então, a palavra acaso lá, ela te dá logo duas possibilidades, porque na China eles sempre trabalham com duas possibilidades, para dizer o que ele quer fazer. Logo, é um acasalamento eficaz entre dois universos diferentes. No primeiro, ou no segundo, o visível de uma situação e o invisível de uma vibração sonora. É o caso do imperador. No segundo, a associação se dá entre o mundo dos humanos e o mundo dos defuntos. E as marcas dos pés é o sinal da comunhão. A marca do pé, a vibração que você sentiu, a chama da vela, tudo bem? Aquela resposta, caramba, é a mesma frase do sonho que eu tive, e não sei o que, e assim vai. Então, o que eu tenho que trabalhar no I Ching é sempre que vocês vão ver direto no livro, estudando o I Ching. Qual é o tempo? Qual é o tempo desse hexagrama? Qual é o tempo? É o momento. E esse momento tem que estar adequado ou não está adequado? E se não está adequado, não quer dizer que ele vai sair da minha frente. Ele não está adequado e então ele vai me dar os caminhos que eu tenho que ter para lidar numa situação adversa. Vou daqui para Belo Horizonte. O pneu fura, situação adversa, tá certo? E eu já tinha de ter uma referência, ele me dá isso antes de eu fazer a viagem. Olhou o step? Vê se você levou o step, levou o macaco também? Levou é isso, ele te dá as referências, para na hora que surgir a situação adversa, você ter o instrumento para se preparar, aprender. Passou a situação adversa, vamos continuar a nossa viagem. É sempre um aprendizado, sempre. E olha, te respondendo mais ainda, acumular o máximo de informações, pesar os prós e os contras, demoradamente, não é tomar uma decisão, porém prepará-la. A gente joga o I Ching porque quer tomar a decisão. O que é isso? Eu quero saber se eu posso fazer isso ou não. Porque eu tenho que tomar a decisão. No I Ching não é assim. No I Ching ele vai te dar todas as informações possíveis, os prós e o contra, para você preparar a sua decisão. Ele não te dá uma decisão pronta porque ele acabaria com o seu livre-arbítrio. Ele te dá os pós e os contras, todas as possibilidades. Aí você suma isso tudo e fala assim, o que é melhor para mim? Ele até te diz, tal coisa pode dar arrependimento, tal coisa pode dar infortúnio, tal coisa pode te dar sucesso. São as palavras que ele trabalha, mas vai depender de você. Então, ele não toma decisão, ele prepara a decisão. Olha lá, decidir é cortar. É decidir de parar de pensar os prós e os contras. Nós somos muito preguiçosos. Eu pergunto o I Ching, eu quero que ele me dê uma resposta, eu falo, pronto, está resolvido. Adeus, fecho o livro, esqueço o I Ching para lá e vou fazer tal coisa. Me dá bem às custas do I Ching, da sabedoria do I Ching. Não, tá certo? Não é isso. Ele... Não é parar de pesar os prós e contras, isso não acaba nunca, porque o yin e yang não para. Olha lá. Mas nossa mente não tem nenhum motivo para parar de refletir. E os indecisos sabem muito bem disso. Então você pesa os prós e os contras e vai embora. Mas quando você vai embora, você não foi com a mente preparada. Não sendo preparada, o que vai te acontecer? Você vai ter um outro problema.
Ainda tem um outro problema, você tem que parar, fazer outra pergunta. E assim vai. Não é assim. Na hora que você vai analisar os prós e os contras, você vai crescer. Você vai se transformar numa nova Noemi. Você vai ser uma nova criatura em Cristo, numa nova situação. E aí, quando você chegar aqui na frente e se deparar com uma outra situação, você vai estar mais preparado para solucionar, para escolher, para agir. E isso é muito dentro do sentir, assim, você sente aquilo, você não... Não é só o sentir que é o processo intuitivo. Sim, não é só o sentir, te impulsiona, sim. Mas isso que te impulsiona, o sentir, tem que estar coerente com o racional. Em outras palavras, tudo na vida, se você só sentiu aquilo e segue, é porque você já está madura naquele ponto. E aí passa rápido pela situação. Não, no fundo eu sinto que ali tem uma dificuldade, eu preferia que fosse assim, será que é? Aí tem que sentar, estudar, analisar, se for o caso procurar um psicólogo, botar o Xing mais uma vez, estudar, ver uma outra referência, aí você vai ver se o seu sentir é coerente ou não. Pietro-Baldi, toda vez que ele recebeu uma comunicação, ele dizia que tinha 3 estágios, ou 4 estágios, ele via. Ele anotava de forma rápida, com letra feia e intuitiva. Depois ele botava na razão, comparando com outros santos, com outros grandes homens da humanidade que viveram aquela situação. E depois ele escrevia para o editor, na linguagem que ia ser publicada. 4 etapas. Quando ele chegava na 4ª etapa, já estava super amadurecido naquele assunto. E Xing é a mesma coisa. Logo, ele é tão rico que ele te dá 4.096 possibilidades. Pelo intercâmbio das linhas mutantes, qualquer hexagrama pode transformar-se em qualquer dos outros 64, incluindo o caso em que nenhuma linha seja mutante, que é como se fosse um disco quebrado, e que no fundo não é um disco quebrado, porque para a nossa ideia aqui de um disco quebrado é uma coisa ruim. Eu dei esse exemplo ontem. É uma coisa ruim, não é. Aqui no caso, quando se dá um hexagrama que é todo estável, é como se fosse uma espiral dele mesmo, ele subindo. Continue aprofundando nele, mas como se fosse uma espiral, tá? No outro, há a mutação, que ele vai te dar um prognóstico. Aí você vê o movimento. E agora eu quero trabalhar com isso daqui, já que eu dei o exemplo. A gente fala em linha móvel e linha estável, não é? É que eu não tinha outro jeito de falar com vocês quando a gente fez o curso 1. No fundo, não existe a linha estável. Não existe nenhuma hora que para. Quando está aquela linha yang, ela está se transformando na outra, né? No yin, não é isso? E assim vai. Logo, não é a palavra estável. Naquele momento ela está assim. E a outra está assim. Mas já vai mudar. Logo, olha o nome do livro. Mutação. Não existe nada estável, está tudo mudando. Tem um tempo. Ali ele vai te dizer, ali está predominantemente tal situação. Está predominando, mas está acabando. Nossa, que sol, que dia ensolarado. Dia ensolarado não é meio-dia. Está imenso o sol. Desde as 11 horas parecia que era meio-dia, né? Vai até 1, 2 horas da tarde, mas daqui a pouco ele vai indo. Tudo está em processo. Nós vamos trabalhar muito isso aqui, tá? Ainda hoje. Então, uma consulta ao Xing já não oferece uma opção entre 64 possibilidades. Não são 64 hexagramas. Mas se cada linha pode mudar, e se muda uma, se pode mudar a 1 e a 2, e se pode mudar a 1, a 2 e a 3, e de repente pode mudar só a 2 e a 3 e a 1 não mudar mais. Então eu tenho assim 64 vezes 64 pares de hexagrama, ou 4.096 encaminhamentos possíveis, todos diferentes e todos significativos. É uma riqueza imensa. Agora eu vou além. Como eu falei para vocês, que a cultura mais extraordinária
que foi embora para a capela, diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz, foi a do Egito, né? E Hermes Trismegisto sintetiza tudo isso na sabedoria do tarô. Eu vou falar que as culturas se conversam, porque o mentor crístico é o mesmo para todas as culturas. Olha que coisa genial. Vamos usar um método aqui do Hermes Trismegisto só para brincar um pouquinho. É cultura egípcia com a cultura chinesa. Lá, Hermes também apresentou Hermes, diz Emmanuel, é o rei da sabedoria. E Hermes quer dizer rei da sabedoria Trismegisto, 3 vezes grande. Por isso foi embora para a capela. Mas vou usar aqui um método que ele não só fez o tarô, mas também fez a numerologia, fez a leitura da mão, fez isso. Ele sintetizou o pensamento egípcio, já que eles iam embora. Ele sintetizou para nós em várias possibilidades. Por isso que surgiu a corrente hermética, que vem de Hermes, de fechado. Se eu somar aqui, na numerologia, 4 mais 9 mais 6 dá 19. Não dá? Hein? 4 mais 9 dá? 13. Mais 6? 19. 19, se eu pego o pensamento hermético, na numerologia ou na carta do tarô, é a carta do Sol, com 2 seres dando a mão em equilíbrio, o Yin e Yang em perfeito equilíbrio, e é o Sol da iluminação. Quer dizer, o que o I Ching te dá? Te dá a orientação, a luz para tudo em harmonia. Ah, mas eu quero entender melhor. Mas 19 eu posso reduzir, somar 1 mais 9 dá 10. Ah, dá a roda da fortuna. Ah, ele fala do teu destino. Ora você está num nível, ora você está no outro. Ora você vê como sorte, ora você vê como azar. Mas em todos os dois, aonde para a roda, é uma possibilidade de aprendizado. Ah, esse livro também fala do seu destino. Ah, mas o 10 eu também posso resumir. O 10 eu posso somar 1 mais 0 dá 1. Aí eu chego na carta do mago. É o homem que tem todas as possibilidades em cima da mesa e ele está ali para trabalhar na sua vida, mas no alto da cabeça ele tem um chapéu com infinito. E no alto da cabeça ele tem a tal cabeça do tal. Logo não é ele que faz. É o Pai que faz através dele, frase de Jesus. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Se você reduzir todas as possibilidades de resposta do I Ching, você chega à seguinte conclusão: se entrega nas mãos de Deus, que Ele vai fazer as obras pelo seu intermédio. Basta você estar preparado para isso. Não sou eu que as faço. É o Pai que está em mim que faz as obras. Fechado? E as duas correntes, chinesas e egípcias, se falam numa harmonia impressionante. Aqui eu vou entrar em outros temas mais, assim, pesadinhos. E aí vamos descansar, né? Vamos comer. A gente volta a que hora? Se nós sairmos agora ao meio-dia, dá para voltar às 2, né? Então pronto. Não, às 2 não. Não, 15 para as 2. 15 para as 2. 1h45, pode ser? Pode ser. 1h45?